Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Queria convidar você para abrir a vossa Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo Lucas 8, versículo 26. Maravilhoso é esse Deus que está presente em nosso meio. Toda honra e toda glória. Eu agradeço a Deus. Para mim é uma honra estar aqui para ministrar uma palavra ao coração da igreja. Eu desde já agradeço por essa honra. Que Deus muito abençoe em nome de Jesus, amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 8 e o versículo 26. Quem achou, diga amém. Então, vamos ler. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava passando ali no monte uma manada de porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. Versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. E acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés e temeram. Versículo 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Versículo 38. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. E você diz amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, Tu és maravilhoso. Deus, Tu me conheces melhor do que qualquer pessoa, qualquer irmão aqui dessa igreja. Tu me conheces, Senhor, por dentro e me conheces por fora. Sabe as minhas limitações como ministro da Tua palavra. Deus, o que eu te peço é que o Senhor venha se utilizar na minha vida, para que somente o Teu nome seja glorificado aqui. Deus, que as palavras que venham sair da minha boca, o Senhor venha autorizar para a glória do Teu santo nome. Pai, fala à Tua igreja, em nome de Jesus. E você diz... Querido, isso é um texto talvez muito conhecido pela igreja, um texto onde muitos homens e mulheres de Deus pregaram, enfatizam sobre esse texto. Quem nunca ouviu sobre um endemoniado de Gadara, um endemoniado gadareno? A primeira vez que eu preguei sobre esse texto, Deus me deu uma palavra que nas duas vezes que eu preguei foi sobre família. No final foi sobre família. E vimos Deus fazer uma coisa tremenda sobre isso. Só que quando eu recebi o convite para ministrar nesse culto, que nem sabia se poderia vir devido a uma escala que nós temos mensal, mas eu pedi para alguém tirar a minha escala hoje, Deus me lembrou do texto de Lucas 8, 26, mas com outra concepção, com algo importante que tem aqui no texto. O texto parece não se adequar para algumas pessoas para um culto relacionado a missões, devido a gente não falar de imediatamente
sobre missionários importantes na Bíblia. Mas o próprio Jesus tinha uma ação importantíssima. Jesus ele era desbravador. Não tinha local distante que Jesus não fosse buscar um perdido. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus, um grande missionário, um grande exemplo. Porque, na verdade, missão, ela não pode ser baseada somente na atitude de ir, porque a atitude de ir, qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa pode ir, não, ele vai. A questão da missão está no amor pelas almas. Porque a pessoa pode ir por status. Pode ir para ter o que falar a respeito de uma experiência, não pelo verdadeiro sentido da coisa, que é amor pelas almas. Quem faz missão pelo amor. E amor pelos perdidos. Essa é a intenção das missões, levar o evangelho para os perdidos. Esse é o sentimento que deve haver no coração de quem quer fazer missões. Seja missões dentro do seu estado, fora do seu estado, ou missões internacionais. É amor pelas almas. É levar a palavra de Jesus que muda a vida de pessoas, amor pelas almas. E vemos aqui um texto tão importante. A Bíblia diz que Jesus, ele antes desse versículo 26, a gente entra no versículo 22 do capítulo 8. Diz a Bíblia que aconteceu num daqueles dias que entrou no barco com os seus discípulos. E disse: passemos para outra banda do lago. E partiram. A gente entende que Jesus aqui coloca seus discípulos no barco. E Jesus tem um projeto. Jesus tem uma missão no seu coração. Entendemos que Jesus aqui tem um foco. Porque Jesus ele não sai de forma desordenada. Ele saía porque ele tinha se organizado. Jesus sabia o que ele ia fazer. E para onde ir e com quem ele ia se encontrar. O que eu acho importante é isso. Nada na Bíblia, meu querido, foi por acaso. Nada. Quando Jesus ia passando pela cidade, que a multidão oprimia, e tinha uma mulher com fluxo de sangue, ele sabia que ela estava ali. Ele tinha plena consciência que ela estava ali. Era a sua oportunidade. Eu preguei domingo passado sobre Zaqueu na igreja. A Bíblia diz que Zaqueu se adiantou. Ele foi para a cidade porque sabia que Jesus ia passar por ali. Zaqueu ficou em cima de uma figueira brava esperando Jesus passar. Quando Jesus passa, somente Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Jesus sabia onde Zaqueu estava. Jesus sabia o que Zaqueu tinha feito. Jesus sabia a hora que ia encontrar com Zaqueu. Nada na Bíblia é por acaso. Jesus tinha projeto. E quem tem projeto é organizado. Toque uma pessoa e diga assim para ele: quem tem projeto é organizado. Jesus tinha projeto. Entra todo mundo no barco. Vai comigo. Todo mundo vai no barco. Só que a questão toda foi que Jesus ia para Gadara. Ele tinha intenção de ir para lá. Era a missão Gadara, a missão de Jesus. Só que quando ele entra no barco, ele vai tirar uma soneca. Ele vai dormir. Quando Jesus vai dormir, diz a Bíblia que o barco ele é açoitado pelo vento e pela fúria das águas, versículo 24. Quando o barco é açoitado, os discípulos entram em desespero. Aí está o primeiro ponto da questão desse texto. Quem está pensando que missão é fácil está muito enganado. Sempre vai ter uma tempestade, a fúria das águas, para impedir o projeto que Deus colocou no coração da igreja. Quando ele entrou no barco e ia para Gadara, diz a Bíblia que a fúria da água e o vento assim deu sobre o barco. Entendo eu que quem tem uma grande missão deve se preparar para algumas coisas que vão acontecer no caminho. Todos os textos que fazem referência à ida de Jesus para Gadara, todos são antecedidos por uma tempestade. Todos são antecedidos por um problema, por uma dificuldade. Aí tem gente pensando que missão é fácil de fazer. Não, missão é fácil, não é fácil de fazer. Requer oração, requer desprendimento, requer amor, requer dedicação, requer abnegação. E tem que enfrentar suas limitações, tem que enfrentar as investidas, os problemas, as adversidades, os revés da vida. Isso é missão. Toda missão ela vai ter um empecilho para impedir o projeto.
Toda missão vai ter um atrapalho para impedir o projeto. Mas não se preocupe, existe alguém dentro desse barco. Ei, peguem uma pessoa e diga assim: quem tem um projeto do coração de Deus, tem ele dentro do seu barco. Diga para alguém assim: quem tem um projeto dentro do coração de Deus, tem Jesus dentro do seu barco. E às vezes a gente acha: não, eu tenho missão, meu irmão, missão. Não, e não era para acontecer. Por que não era para acontecer? Quando Jesus nasceu, queriam matar Jesus, por que não era para acontecer? Você acha que só é você que enfrenta problemas? Quando Jesus nasceu, ficaram incomodados. Manda matar os meninos 2 anos para baixo, não mata. Ninguém consegue impedir o que Jesus tem para fazer. Ninguém consegue. Ninguém consegue, irmão. Olha, aqui está o projeto. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Ninguém sabia o que encontrar lá, mas Jesus sabia. Ninguém sabia os reversos no meio do caminho, mas Jesus sabia. Acontece que no meio do caminho, uma tempestade assola o barco. E sabe, pastor Tarcísio, a gente sabe que obra de Deus não é fácil. É prazerosa, mas não é fácil. E quando a igreja começa a crescer, o negócio fica difícil mesmo. Quanto maior a organização, maior o cuidado. E começou aqui com um lindo projeto. Está Jesus dentro do barco. O povo está incomodado porque Jesus está dormindo. As ondas assolam o barco de uma forma tremenda. O vento impulsiona o barco, talvez, não vou dizer assim, mas talvez para trás. Impulsiona o barco para outro local, não para aquilo que eles queriam ir. Mas só que Jesus está dentro do barco. Ele está presente. Sabe o que é bom saber também outra coisa? A gente tem que entender que só podemos fazer uma coisa se Ele estiver presente. Se Jesus não estiver, não vai ser bom. Se Ele não estiver, não vai dar certo. Se Ele não estiver, não vai ser do jeito que Ele quer. É preciso que Ele esteja presente. Mas parece que Ele não está, mas Ele está. Parece que Ele está dormindo, Ele está dormindo. Mas não significa que o seu momento de sono isentou Ele da sua qualidade de Deus. Ele ainda é Deus, está dormindo, mas está no barco. É o dono da igreja. Todos os textos. Mateus 8, 23 fala sobre isso. Marcos 4, 35 fala sobre isso. De uma tempestade que Jesus enfrentou antes de chegar em Gadara. Então, missão não é fácil. Missão é trabalho. Missão é comprometimento. Chegaram em Gadara, versículo 26. Ele chega em Gadara. Vou parar de falar sobre a tempestade. Ele chega em Gadara. Primeira parte daquilo que está organizado acontece. Ele bota os seus pés em Gadara. Mas quando ele chega em Gadara, versículo 27 diz assim: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. A primeira parte aqui que eu entendo é que quando Jesus coloca o pé em Gadara, ele é recepcionado por esse homem. A Bíblia diz que quando Jesus, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem. Um homem veio encontrar com Jesus, que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. A questão aqui é que quando Jesus olha, a primeira visão que Jesus tem é uma visão que você pode até achar engraçada, mas não é engraçada nada. Quando Jesus olha, ele vê um homem nu vindo na direção dele. Eu queria falar sobre referencial. Veja o cartão postal da cidade. Um homem nu, que não tinha habitação própria, residência fixa, estava endemoniado. Isso é o que Jesus encontra quando ele chega. Quando ele chega, a primeira coisa que faz referência à cidade de Gadara é um endemoniado. Que a Bíblia diz que é a primeira pessoa que recepciona ele. Era o referencial da cidade. Era ele que estava lá, era ele que atormentava a cidade não tinha sossego. Havia uma inquietação na cidade muito grande por causa dele.
Segundo alguns estudos importantes, a própria Gadara, ela era um mix de povos, mas o que predominava era o povo grego lá. E segundo alguns estudiosos, diz que lá era uma cidade luxuosa, de homens de posse, segundo os estudiosos dizem. Então esse homem aqui era o oposto daquilo que as pessoas queriam como um referencial daquela cidade. Ele era o oposto. Ele era simplesmente o cartão postal da cidade. Quem passava por Gadara dava de cara com um homem nu, correndo para lá e para cá, andando pelas montanhas, nos sepulcros, e não tinha casa própria. E Jesus, quando olha para aquela situação, a primeira coisa que Jesus vê é um homem vindo. Talvez por ele andar no sepulcro, ele podia até ter acesso a restos mortais das pessoas, e podia pegar aquelas carnes em estado de putrefação e se alimentar. Era um homem que não era limpo, um homem que estava fedendo. Era um homem rejeitado pela sua sociedade. A Bíblia diz que tentavam prender ele com grilhões e com cadeias e não conseguiam. E Deus me fez pensar numa coisa importante sobre isso, quando a questão é grilhões e cadeias. Jesus me fez pensar da seguinte forma, não sei se você concorda comigo, que às vezes as pessoas tentam prender e esconder o problema, mas não procuram solucionar. Prenderam ele, pastor Alexandre, esconderam ele. Não esconde ele ali, ó. Deixa ele escondido, ele estava lá. Só que a Bíblia diz que ele tinha uma força descomunal, ele quebrava os grilhões. Ele despedaçava e voltava a ser referencial de Gadara. Ele era o referencial, um homem nu. Um homem que a sua família já não dava mais credibilidade a ele. Ele era um homem que ninguém mais acreditava. A palavra de Deus para a sua vida. Jesus vai estar mudando um referencial. Sério. Deus vai estar mudando, pastor Alexandre. Sabe uma coisa que missão faz? Ela muda referenciais. Ei, é sério. Era um homem desacreditado. Ninguém mais acreditava nele. A questão toda, talvez as pessoas se acostumaram com aquilo. Chega um tempo que a própria sociedade se acostuma com aquilo que é ruim. Ninguém tinha uma solução eficaz para aquela situação. O que tinham era uma proposta que não trazia uma consequência boa. Não, prende ele, a gente não consegue conter ele, mesmo resolver, prende ele, mas ninguém consegue prender. Ninguém conseguia prender ele por muito tempo, ele ficava lá, mas voltava para a cidade. Era a referência da cidade, um homem nu, um homem que não tinha casa, um homem que não tinha status na sociedade, um homem que não tinha direito nem a opinar, nem a falar nada. Era a escória da sociedade de Gadara, era ele, simplesmente ele. Mas sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele pega as coisas que não são. Ele pega o nada. Ele pega o rejeitado, o pobre, o miserável. Deus pega aquilo que ninguém quer. As pessoas conseguem olhar somente o que está por fora. As pessoas só conseguem olhar aquilo que está acontecendo em ruim. Ninguém consegue vislumbrar o futuro. Ninguém consegue ter um pouco de pensamento positivo e de fé em Deus para dizer assim: eu acredito que isso pode mudar. Eu acredito que isso pode mudar. Ei, Jesus vai mudar referencial. Vai pegar aquelas coisas que ninguém queria, aquilo que ninguém dá valor, vai ser exemplo para a cidade. Ei, pega na mão de alguém e diz assim: tu conhece alguém assim? Diga a ele: tu conhece alguém assim? Ele vai ser alcançado por Jesus. A primeira coisa que acontece é que ele se prostra. Os demônios se prostram perante Jesus, induzem aquele homem não tinha vontade própria. Os demônios estavam agindo de uma forma tão poderosa na mente dele, no seu corpo, que ele não mais decidia por si só. Ele se prostra. Ele se prostra. E os demônios exclamando, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Outra coisa importante aqui: os demônios não são ignorantes. Eles sabem muito bem quem é Jesus e o que ele pode fazer. É por isso que é um empecilho para que não chegue lá. Ele sabe quem são Jesus. A questão toda é que ele não tem mais oportunidade de mudança, não tem mais direito à misericórdia. Nós temos.
Mas ele sabe muito bem quem é Jesus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Sabe o que é isso? Quando você vai para algum lugar, você não está levando a tua pessoa somente, não está levando a tua caravana, nem a tua igreja. Você está levando Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando você chega, não chega só. Você não chega mal acompanhado. Você não chega, irmão, rejeitado. Você chega lá com Jesus. Quando alguém chega com Jesus em algum lugar, coisas maravilhosas acontecem. Não se espante com o meu jeito não, é esse mesmo. Amém, irmão? Começa com uma 125 e amarra. Liga o motor sem barulho. Depois fica uma 125, 2007. Barulho do motor muito grande, mas a mesma coisa. Só um pouquinho barulhento, mas é meu jeito mesmo. Está lá, Jesus chega na cidade, vê um homem nu. Os demônios impõem para aquele homem se prostrar perante Jesus, porque ele sabe a autoridade da pessoa de Cristo. Eu quero chegar num ponto essencial dessa mensagem. Eles chegam lá e vê. Versículo 29 me dá uma coisa para pensar tremenda aqui, uma linha de pensamento. Ele fala, versículo 26, 28, no final fala, peço que não me atormentes. Versículo 29 fala assim, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, só que Jesus não tinha falado nada ainda. Jesus vai falar depois. Só que no versículo 20 assim, porque tem ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Já em pensamento, já está dizendo assim, acabou hoje, viu? Acabou hoje. É hoje. Tem coisa que a gente não vê, mas Jesus diz assim, já acabou. Ele não tinha falado nada, mas que já estava decretado. Aquele levante toda a tempestade era impedido, porque sabia Satanás que Jesus ia fazer uma coisa grande ali. E ele olha, não, porque tinha ordenado o espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam preso com grilhões e cadeias. E aí você já sabe o resto. E Jesus lhe perguntou dizendo, agora Jesus fala. E Jesus lhes perguntou dizendo, qual é o teu nome? Ele, Legião, porque somos muitos. Aquele homem tinha uma legião de demônios nele. Uma situação que ninguém sabe como começou, mas existia, era fato. Era uma situação que era real, era palpável. Ele havia sido cometido de uma possessão maligna terrível. E os demônios, versículo 31, rogam-lhe que os mandasse para o abismo, que não o mandasse para o abismo, que já era a sua condenação. Não o mandasse, já estavam temerosos. Eles falam no versículo 32, andava pastando ali uma manada de porcos, e rogavam-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. Eu estou adiantando a mensagem por causa do tempo. Está passando uma manada de porcos. E os demônios ali, inquietos, querem que Jesus não mande para o abismo, mas que dê a ele autoridade para entrar nos porcos. Jesus autoriza. Acontece uma coisa interessante quando é instalado missões em algum local. Acontecem mudanças no local onde tem gente missionária. Acontece transformação. Acontece mudanças tais que o próprio Satanás levanta pessoas que estão sujeitas a eles para se levantar o que Deus instituiu naquele local. Quando Jesus tira aqueles demônios ordenando que saiam e vão para os porcos, a Bíblia diz que os porcos, eles se precipitam no despiadeiro e morrem. Acontece uma coisa terrível nesse exato momento. E diz a Bíblia, versículo 33, e tendo saído os demônios do homem entrando nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro, no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Quando acontece isso aqui, Jesus trouxe um prejuízo para a cidade. Uma cidade acostumada a viver somente em riqueza. Quando vê um homem sendo liberto por Jesus, mas vê uma manada de porcos sendo precipitada no despenhadeiro, há um pesar na balança.
É melhor um endemoniado na cidade do que menos 2.000 porcos aqui. É o que acontece muitas vezes hoje. As pessoas estão pouco preocupadas com as almas, estão preocupadas com o recurso, com a estrutura, com aquilo outro. Mas Jesus vai fazer isso. Não importa a cultura, não importa a estrutura financeira. O que Jesus vai fazer é tirar quem está no charco de lodo do pecado e trazer para a rocha eterna. Isso para Jesus é importante. Entendeu, irmão? Quando você chega num lugar para fazer missões, você vai abalar a estrutura do local. Vai abalar a estrutura do local. Eu me lembro quando chegou na UR7 Vaza. Não que não tem igreja boa lá, tem muita igreja boa. Mas cada um com a visão e com o chamado de Deus. Peguei um bando de jovens, vamos embora comigo. Vamos evangelizar. Quando a gente começou a evangelizar na UR7 Vaza, a gente começou a entregar a palavra na rua. E muita gente chegando na igreja. Muita gente recebendo palavra de quantidade de jovens lá vai crescendo. De uma forma que a gente fica até assustado. Quando você chega num local, Deus te dá autoridade para fazer coisas maravilhosas no nome dele. Isso mexe com a estrutura do local. Talvez vai mexer com a economia da cidade. Porque muita gente não vai dar mais dinheiro no templo que é oferecido a deusa Diana, mas vai levar para o templo da igreja do Senhor para poder ofertar lá. Talvez vai mexer muito. Muita gente vai abandonar a idolatria, a prostituição, as bebedices. Isso vai mexer com a estrutura do local. Mas é Deus trabalhando. E quando Deus trabalha, Deus faz coisas maravilhosas. Veja bem, a cidade se questionava por um endemoniado. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque prendiam com grilhões e cadeias. Ninguém estava satisfeito. Mas na hora de pesar o resultado e as consequências, ficaram preocupados com as consequências, não com o resultado. A consequência era menos 2.000 porcos, mas um homem estava sendo levantado do chão. Consequências e resultados. Um homem estava sendo erguido ali, ó. Eu vejo Deus assim, erguendo um homem. Aleluia. Erguendo. E eu vejo Satanás assim, ó. E só que tem um porém. Aí Deus começa a erguer e Deus não para. Por que Deus não para? Porque o destino do homem é o céu. Deus não para. Deus vai erguer. Deus vai reestruturar. Deus vai organizar a questão do referencial. O cartão postal da cidade vai ser mudado. Quando falarem agora, vão falar, mas vão falar bem, porque Jesus visitou Gadara. E onde Jesus visita, coisas maravilhosas acontecem. Me desculpe se eu estou adiantando a mensagem. O alvo de missão são os homens. O alvo da salvação é o homem. Mateus 1:21 diz isso. E vai colocar o nome dele, Jesus. Porque ele salvará um homem dos seus pecados. A visão de missão é a raça humana. São pessoas. E quando, pastor Alexandre, a gente chega num local achando que vai ser multidão e é só um. Talvez eu disse assim, não, hoje vai ser muita gente. E hoje que Jesus vai arrebatar para o chamado. Não, vai ser muita gente. Só que aconteceu uma coisa. Água, um pouquinho da garganta está seca. Deus abençoe, querido. Acontece uma coisa interessante. Jesus chega na cidade, a cidade é muito grande. Mas só que um homem só. Um homem. Somente um. Fez um rebuliço na cidade toda. Um homem, olha lá, um homem só, meu querido. Só um homem, porque olharam para aquilo e fez, eu vou agora na cidade falar, eu vou no campo dizer o que está acontecendo. O que é bom é quando Jesus começa a fazer coisas maravilhosas, algumas pessoas vão se responsabilizar de levar notícia. Não se preocupe não, vão levar notícia. Vão levar. Aí levaram para a cidade que era mais próxima, até onde estava mais longe, no campo vão levar também. Até gente que você não pensou vai ficar sabendo do que Jesus está fazendo. Sabe o que é isso? Mudança de referencial.
É mudança. Jesus vai mudar o referencial. Vai da sua família, da sua casa. Jesus vai mudar. Sabe o que aconteceu aqui? Ficaram indignados com Jesus. Ficaram chateados porque Jesus agora ordenou os demônios sair do homem e entrar nos porcos. Aí versículo 33. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Vieram ter com Jesus. Eu lembro de mim, irmão. Eu lembro de mim, porque no dia que eu aceitei Jesus era assim. Ó, doido, me chamavam de doido. Vou dar um mês. Depois de um mês a gente conversa de novo. Vieram ter com Jesus, saber o que tinha acontecido, se era verdade mesmo. Acho que no meio do caminho vem a gente duvidando. Não é nada, rapaz, isso é a conversa do povo. O povo é fuxiqueiro demais, fala besteira. Quando chegam perto de Jesus, aí vieram ter com Jesus, ponto. Acharam, vírgula, então, vírgula, um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés e temeram. Vai chegar um tempo, o impacto vai ser tão grande. A unção de salvação de Deus, a unção que está derramada sobre a igreja, que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Vai ser tão forte que alguém quando olhar vai se assustar, porque vai ouvir a notícia, e quando vê o fato, a realidade, vai tomar um susto. Vira um homem vestido. Jesus, eu vou falar aqui, ninguém veste quem está sujo. Ninguém veste quem está sujo. Antes de vestir alguém, essa pessoa tem que tomar um banho. Então a primeira coisa que fizer é dar um banho nele. Ele tomou um banho. Tudo aquilo que ele tinha carregado aquele tempo todo, a água tirou. A caatinga dos sepulcros. O mau cheiro das suas andadas por aí. A primeira coisa que Jesus fez foi mandar alguém dar um banho nele. Acredita, dar um banho nele para botar roupa nesse homem aí. Você recebeu um banho. Jesus dá um banho. Veste ele. Que ninguém é reintegrado à sociedade sem ter roupa. Jesus vai reintegrar a sociedade, mas tem que estar vestido. E sabe uma coisa? Acho que alguém chegou em visão minha, irmão. Não está no texto, não. Quando o filho pródigo voltou para casa na parábola, mandaram a melhor roupa. Ó. Isso aí não. Isso aí tá com uma marca de ferro nas costas. Isso aí não. Esse daí não. Essa roupa para ele não. Tem a melhor roupa para ele. Hoje estamos vestidos por Deus. Quando a Bíblia diz que alguma coisa a gente vai ter, quem é fiel, diz que a gente não vai ter medalha de ouro, nem cinturão de ouro, nem troféu assim. E aquele que vencer será vestido de branco. E darei vestes brancas para ser vestido. Um homem vestido aqui, ele está sendo agora, ele está em seu juízo, ele sabe o que está acontecendo. A sua mente funciona normalmente. Ele tem capacidade de discernir, de pensar, de opinar, porque agora você está em seu juízo. Ele responde pelos seus atos. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que alguma coisa maravilhosa está acontecendo. Terceiro, ele está nos pés de tanto lugar para ele estar. Ele estava onde? O que vai acontecer com missões não são coisas banais. Serão pessoas que serão trazidas aos pés de Jesus. Ficarão lá. Estarão prostrados diante dele. Porque não adianta ter número se não tem qualidade. Foi um. Pastor, você é minoria, não, irmão. Eu vou lhe explicar a você agora. Eu quero encerrar. Eu queria que você repetisse em alto e bom tom comigo, por gentileza. Diga assim comigo: o homem
estava vestido em seu juízo e aos pés de Jesus. Isso não foi somente o que aconteceu. A Bíblia diz que aquele homem que tinha saído do demônio, versículo 38, ele queria ir com Jesus. Só que Jesus teve 3 pedidos aqui importantes. Não é 4, o do abismo a gente nem conta porque não era para o tempo. Não era para o tempo, mas 3. Primeiro pedido, os demônios pediram para ir para os porcos. Jesus concedeu. Amém? Interessante, Jesus concedeu. Segundo pedido, pediram para Jesus sair da cidade. E Jesus ia-se embora. Mas o terceiro pedido era: eu quero ir contigo. E Jesus não permitiu. E eu fiquei: não. Eu vim para mudar o referencial da cidade. Já pegou, filho, aí? Pegou? Pegar. Eu não quero que você venha comigo, não. Eu vou estar presente na sua vida. Mas eu vim para mudar o referencial da cidade. Está entendendo, irmão? Está entendendo a dinâmica da coisa? Fica aqui. Porque aqui todo mundo conhecia a sua história. Lá não. Está entendendo, não? Não é que eu não te queira, não é que eu não te ame. É que eu vim aqui por causa de você. Eu vim mudar o referencial da cidade. E você não pode vir comigo, você fica. Agora eu vou te dar uma ordem aqui agora. Vai para a tua casa e pela cidade e conta o que eu fiz na tua vida. Em Marcos capítulo 5, capítulo 5, você vai ver lá, Jesus, e vê que ele vai para o Decápolis. O homem, vamos lá para Marcos, eu sou péssimo para gravar, meu irmão, pensa num camarrinho de memória. Marcos 5, versículo 20, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se... Eu fiquei agora muito entusiasmado com essa mensagem. Por quê? Jesus fez assim: não, comigo tu não vem não. Vai ficar aqui. E aqui tem uma obra para fazer aqui. É aqui. Outra, tu vai anunciar e vai dizer quão grandes coisas eu tenho feito. Vai para tua casa. Jesus não quer um homem fora da sua casa, Ele quer um homem dentro da sua casa. Quando Adão e Eva pecou, saíram do Éden, não era a vontade de Deus. Deus quer um homem na casa. Diga para o seu irmão: Deus quer um homem na sua casa, com a sua família, porque a família é uma das bases da igreja. Família bem, igreja bem. Volte para a sua casa, porque agora você está limpo, está em seu juízo e está nos meus pés. Pode ficar tranquilo. Depois da sua casa, vai anunciar o que Deus fez na sua vida. Ele saiu por Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Não era uma cidade que tinha um só governo, mas uma cidade que tinha a mesma língua. Entendeu aí? Se ele falasse, ele ia ser entendido. Se ele falasse, ele ia ser entendido, ia conhecer o testemunho dele. Ele saiu para as 10 cidades pregando. E ele começa a passar pelas cidades e dizer o que Jesus tinha feito. E as pessoas não conseguem mais entender isso, começam a se maravilhar, porque a notícia que se tinha lá de Gadara era que Gadara tinha um endemoniado que andava nu, agora está um homem vestido em sua plena consciência. A sua família talvez estava do seu lado. Jesus está mudando um referencial. Sabe o que é bom de missões? Às vezes pensa que missões pode começar com um grande número, não. Quando Jesus ressuscitou, só tinha 10 na casa. Ele chegou lá, passou pela porta. Tomé não estava, Judas já tinha se suicidado. Mas na frente de Atos já são cerca de 120 reunidos.
Mais na frente lá, irmão, já tem muita gente, 3.000 almas. Depois mais na frente, irmão, começa aos pouquinhos. Jesus vai pegar um ponto forte, o local certo. Jesus tem uma estratégia organizada. Ele fez, vou pegar o endemoniado gadareno. Dele eu consigo conquistar a cidade. Uma pessoa só. Uma pessoa só. Às vezes a gente vai fazer missão em algum lugar, irmão, evangeliza 200, somente uma aceita Jesus. Uma só. Mas não se preocupe, não é projeto de Deus. É uma pessoa só. Talvez uma pessoa só. Vai chegar um momento que vai ser 100, 200, 300 bênçãos. Mas vai entender que Deus vai mexer com a nossa capacidade de discernir as coisas. Uma pessoa só. Um homem só. Mas é um homem que Deus queria. Era um homem que poderia fazer o que ele queria. Era um homem que seria exemplo, seria espelho, seria referencial. Deus vai te levar para lugares que você vai impactar uma pessoa só. E daquela pessoa Jesus vai ganhar o resto. Não despreze. É um homem só. Um homem que Jesus vai ganhar o resto. Não quero mais continuar o horário. Eu só quero dizer a você que missões não é fácil. Eu dizia para um amigo meu assim, olha, não tem holofote para a missão, tem isso. Trabalho. Tem gente que quer holofote não. Missões não tem holofote não, tem trabalho. Só vai quem gosta e quem ama trabalhar para a obra do Senhor mesmo. É gente comendo ração humana, sustentando um missionário com 30 reais. 30 reais. Na África, se não me falha a memória. 30 reais com ração humana. Mas Deus vai mudar o referencial. Deus abençoe. Eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que muito obrigado. Me perdoe pela demora. Não foi intencional. Deus abençoe. Eu posso fazer o convite, pastor? Posso. Eu queria saber se existe alguém aqui que quer voltar para casa sendo referencial para o seu bairro. Alguém que está afastado, alguém que não é evangélico. Levanta a mão, querido. Nós queremos fazer uma oração por você, entregar você nas mãos de Jesus. Existe alguém aqui que quer mudar de vida, que quer transformar a sua vida. Jesus muda a nossa vida. Ele transforma a nossa estrutura. Ele vem acabar com o sofrimento que a alma do ser humano tem. Tem alguém para Jesus? Levanta a mão. É para Jesus essa moça, é? É para Jesus? É? Prazer. Qual é o seu nome? Geni? Amém. Tem mais gente? Vem se embora. Querido, o que eu acho lindo de Jesus é que ele veio para isso, ó, para dar o seu amor pelas pessoas. A próxima pessoa que está afastada do evangelho, venha. É a sua noite hoje. Você não veio aqui em vão não, filho. Você veio aqui para receber Jesus na sua vida novamente. Você tem uma marca. Você teve experiências com Deus e afastou. A próxima pessoa para Jesus, eu não vou estar insistindo muito por causa do tempo aqui. O tempo é corrido. Tem mais alguém para Jesus? Levanta a mão. Nós queremos orar por você. Oração não dói. Quem é a próxima pessoa para Jesus, querido? Levanta a mão. Nós queremos conhecer você. Amém, pastor. Não vou insistir, que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu queria passar o trabalho ao pastor Tarcísio. Deus abençoe em nome de Jesus. Ele vai fazer a oração pela gente. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Agradecemos a Deus por esta mensagem que faz arder o nosso coração por missões ainda mais. Amém? Como é teu nome? Geni? Amém. Então vamos apresentar Geni ao Senhor. Amém? Estendam as mãos para que Deus possa estar recebendo a sua filha, que a palavra do Senhor diz, não é? Que Ele deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, quando nós entregamos e confessamos a Ele que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Senhor, aqui estamos e queremos Te agradecer, Senhor, por Geni, que reconhece
nesta noite, neste momento, Senhor, que Tu és o único, que Tu és o Salvador, que Tu és o Senhor, aquele que liberta, que cura, que renova, que transforma, Senhor, a vida do homem. Que o Senhor esteja agora tomando em Tuas mãos, fortalecendo a Tua filha, ó Deus, retirando tudo que possa tentar impedir a sua caminhada, o seu prosseguir no caminho do Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, e que através dela, Senhor, ela possa também ser referencial na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua cidade, que ela seja uma missionária, Senhor, assim como foi a vida deste homem que foi pregada aqui hoje, Senhor. Que o Senhor esteja permanentemente na vida da Tua filha. Nós Te agradecemos por isso, Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, 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 querida. Seja bem-vinda. Vamos aplaudir ao Senhor.